de volta com o Brasil das Gerais. Como você está vendo, a Roberta Zampetti não pôde estar aqui hoje, mas eu estou aqui com o maior prazer substituindo ela. Obrigada pela oportunidade, Roberta. E hoje a gente está conversando aqui sobre a PEC 37, que é um assunto aí que está dando muito o que falar. A gente estava terminando o bloco aqui com o Dr. Nedens, né, contando um pouco sobre essa experiência lá fora. Mas antes disso, eu só queria lembrar que os nossos canais aí estão todos abertos para quem quiser participar. Nosso telefone 3269-9000, o e-mail brgerais@redeminas.mg.gov.br, o twitter.com/brgerais e o facebook.com/Brasil das Gerais. Mas então, Dr. Nedens, eu queria que o senhor continuasse a falar sobre essa experiência lá fora, até para a gente saber como que é o caso, como que funcionam essas outras constituições, como que esses casos são vistos em outros países. Patrícia, como eu estava falando, apenas um pouco mais veemente, com a metáfora buscada pelo Rodrigo, é que essa questão, que a teoria dos poderes implícitos veio dos Estados Unidos num determinado momento. Como todas as teorias no direito, elas têm um momento histórico da sua criação e elas vai sendo construída, transformada e reaparelhada dentro do sistema jurídico em que se encontra. É uma teoria que é aplicada hoje no direito moderno, no direito comparado, em qualquer país, em qualquer parte do mundo. Tanto que o Ministério Público investiga em todos os países da Europa, o Ministério Público investiga nos Estados Unidos, na China, no Japão. As informações que nós temos, e se alguém tiver alguma informação diferente, que me fale, que só em 3 países, pode ser que tenha outros, mas só 3 países que nós conhecemos que há uma investigação apenas por um órgão do Estado pela polícia. Indonésia, Quênia e Uganda. E na questão, se o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, pode definir, regulamentar a questão da investigação criminal, quem deu a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, com relação às resoluções do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, vem afirmando que essas resoluções têm força normativa primária, força legislativa, força cogente, e elas devem ser, sim, respeitadas. Mais do que isso, quem fala que na Constituição Federal não está estabelecido que apenas os delegados, e não é a Polícia Civil, não é a Polícia Federal, Polícia Judiciária, somente os delegados, que não são somente os delegados que podem investigar, é o Supremo Tribunal Federal. Só para ter uma ideia, todos os ministros, com exceção de um único ministro, têm afirmado, como o desembargador Feital já disse, que o Ministério Público pode e deve investigar. O que existe é, sim, uma preocupação muito grande e nós, no Ministério Público, achamos que ela é bastante razoável. Que deve ter se a resolução número 13 do CNMP não deve orientar, regulamentar a investigação do Ministério Público, que faça, sim, através de um projeto de lei, uma regulamentação da investigação criminal para todos os protagonistas do sistema de justiça penal de investigação criminal. E, nesse sentido, nós todos estamos representados hoje lá em Brasília. Há uma comissão formada, eu participei da primeira reunião na casa oficial do presidente da Câmara, juntamente com o ministro da Justiça, representantes dos delegados federais, delegados da Polícia Civil e membros do Ministério Público, onde foi formada uma comissão, que eu quero acreditar que essa comissão irá estabelecer com prudência e bastante firmeza uma regulamentação que sirva a todos os protagonistas do sistema de investigação, para, ao final, já dizer, não ao final do programa, que nós ainda temos muito para debater, que a minha expectativa, e quero acreditar que é de todos, que chegamos a um consenso, porque nós estamos gastando muita energia, muito esforço institucional, estabelecendo em torno da PEC 37, inclusive um radicalismo e talvez uma ruptura de atuação conjunta, quando, na verdade, os nossos esforços, os nossos trabalhos deveriam estar voltados para um aprimoramento do sistema, para que todos nós trabalhássemos em conjunto no combate à impunidade, à criminalidade organizada e à corrupção. Aqui, mas eu queria saber você quer falar? Permite, só um minutinho. Só para fazer um contraponto aqui, com todo o respeito. Primeiro, os 3 países, falando do direito comparado, não vou falar da resolução. A resolução normativa do Conselho Nacional do Ministério Público não é lei.
não tem força, vale interna corporis. Ou seja, o que é interna corporis para o cidadão entender? Vale para os promotores, não vale para o cidadão. Então, lei em matéria de direito penal e processual penal, somente o Congresso Nacional, competência da União. Então, esse é o primeiro ponto. Mas você concorda que ela regulamenta? Ela regulamenta algo que lei não prevê. Ela regulamenta de forma cogente, obrigatória aos membros do Ministério Público. Ela regulamenta algo que lei não prevê. Eu nunca vi isso, só aqui, no Brasil. Outra coisa, os 3 países, com todo respeito também, eu não sei quem fez essa pesquisa para o senhor, com toda a vênia, porque na Inglaterra, o chefe da polícia é quem investiga e é quem oferece a denúncia. E depois o Crown Prosecutor, que é o promotor da rainha, que foi criado em 1985, continua o procedimento. Idem na Austrália, idem na Nova Zelândia, Índia. Não existe Ministério Público. Lá é um advogado contratado pelo Estado para oferecer a denúncia. Na Europa continental, o Ministério Público acompanha a investigação e até realiza a investigação. Mas tem o outro lado da moeda, que o Ministério Público brasileiro não mostra. Lá eles têm um controle externo, verdadeiramente externo, que não é do Conselho Nacional do Ministério Público, que é igual no Brasil, que é formado por promotores. Aqui é promotor fiscalizando promotor, e se um crime for cometido por um promotor, o outro promotor que investiga. Essa que nós temos que o cidadão tem que prestar atenção, o outro lado da moeda. Na França, o Ministério Público pode até investigar, lá tem um juiz de instrução, que não vem ao caso aqui ficar discutindo, que não é o caso do programa, mas lá o promotor é nomeado pelo ministro da Justiça. Então, em quase eu não conheço país que tenha, e aí é válido, reconheço que é válido, que tenha um Ministério Público com tantas garantias igual ao do Brasil. Mas o Poder Constituinte 88 foi sábio. O Constituinte 88 foi sábio. O Ministério Público, naquela época, lá na Constituição 88, tentou por 7 vezes colocar a redação expressa na Constituição. Isso, o professor José Afonso da Silva, para o cidadão comum, é um Pelé do direito constitucional, é um Garrincha, é um craque do direito constitucional. Ele era um consultor na época e falou, foram apresentados 7. E nenhuma foi aceita pelo Poder Constituinte na época. Mas vamos falar agora do cidadão comum, já que você citou aí. Sim. O cidadão comum não seria beneficiado por essa investigação conjunta? Não dá para vocês trabalharem em conjunto e todo mundo se beneficiar? Vamos chegar a um consenso. Antes de entrar nesse consenso da atuação conjunta, e que há já um trabalho extenso e que nós corremos o risco de colocar a perder esse trabalho nessa questão, nesse debate da forma que está sendo tratado, eu tenho certeza que o desembargador Feital tem informações de manifestações dos países mencionados pelo Rodrigo, falando do absurdo que será a aprovação da PEC 37, inclusive da Austrália. Eu não tenho da Inglaterra, inclusive da Austrália, porque lá tem uma peculiaridade que nós não vamos entrar nessa discussão, que não vem ao caso. Em segundo lugar, que a nossa fiscalização é de controle externo, sim, de controle externo, pelo Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público, porque lá não tem participação apenas dos membros dos Ministérios Públicos, estaduais e da União. Tem participação da Ordem dos Advogados, tem participação do Senado, tem participação da Câmara dos Deputados. Agora, com relação ao cidadão, o que o cidadão espera é que não haja um monopólio, não haja uma exclusividade com a instituição, que haja órgãos que possam atuar em conjunto, como nós estamos trabalhando no decorrer desses anos com muita firmeza. Nós temos várias operações em atuação conjunta com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com os órgãos da Receita Estadual, Receita Federal, COAF, e com todos os órgãos no sentido de buscar a apuração dos fatos, buscar a verdade, confirmar a prova de um crime e responsabilizar o seu autor. É esse trabalho que nós temos que fazer e temos que aprimorar o sistema, que eu, por sinal, já adianto. Entre as condições de aprimoramento do sistema está, sim, dar mais autonomia e independência aos delegados. Nós do Ministério Público concordamos com isso. O que nós não concordamos é que, por intermédio da PEC 37, estabelecendo exclusividade, vai buscar algo que não conseguirá a Polícia Judiciária e os delegados de polícia. Uma das alegações de quem é a favor da PEC
é de que o Ministério Público escolhe quem vai investigar. Então, eu queria que o Feital nos respondesse aqui que crimes são esses que o Ministério Público investiga e como que essa escolha é feita. Olha, todos os crimes de ação penal pública incondicionada são investigados, podem ser investigados pelo Ministério Público. Realmente tem essa crítica, né, de alguns defensores da PEC que dizem que o Ministério Público vai selecionar aquelas questões mais midiáticas, mais de imprensa, para aparecer mais, né? Isso realmente é uma crítica. Inclusive no parecer do constitucionalista existe menção sobre esse assunto. Mas nós acreditamos, igual o Néder está dizendo, que para a sociedade, para nós, essa discussão se pode ou não pode, judicialmente, em algumas situações, o Supremo já definiu, já bateu o martelo. Pode. Agora, a questão é a seguinte, como nós vamos fazer para regulamentar essa atuação? Porque a atuação dos delegados de polícia no inquérito está no Código de Processo Penal. As regras estão ali dentro. Essa atuação do Ministério Público numa investigação sozinho, porque não se discute aqui investigação em conjunto. Mas qual que é o critério para o Ministério Público escolher em que investigação que ele vai entrar? Bom, isso aí nós temos que perguntar. Porque a crítica é o seguinte, se for um ladrão de galinha, não interessa o Ministério Público. Não, e nem tem estrutura. O Ministério Público não tem estrutura para esse tipo de coisa. Então, acredito, por exemplo, que em relação ao crime organizado, corrupção, não é? Esses crimes aí, talvez sejam de interesse. O assunto é empolgante. E a a gente costuma brincar, o assunto é empolgante, da Polícia Judiciária. Sem dúvida. Mas a gente brinca que o Ministério Público ele usa o sistema para escolher o que ele vai investigar, o sistema 4Q. Quem quer, hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. E são duas coisas distintas. Uma coisa é o Ministério Público acompanhar, fiscalizar, estar ombreado com a polícia na investigação. Isso já é previsto na Constituição. Isso é pacífico. Outra coisa é o Ministério Público lá, no Ministério Público, na casa dele, começar uma investigação totalmente sem controle. Mas isso é outra questão. É o que nós estamos discutindo. Vocês falam entre vocês, né, da polícia. Agora eu quero saber se ele concorda ou não e por quê. Por que falo que o Ministério Público atua nas questões mais midiáticas, né? Geralmente é porque os delegados não atuaram. A verdade é essa. Infelizmente é isso a verdade. São questões que muitas vezes exigem uma autonomia maior, que o Ministério Público tem, o Judiciário tem e gostaria de ver a polícia tendo. Que essa devia ser a verdadeira luta dos delegados de polícia. Essas questões que são investigadas, que muitas vezes passam à margem da investigação da Polícia Judiciária, são aquelas que envolvem políticos, envolve empresários, aqueles que estão no domínio do poder econômico e do poder político. E que só agora, de alguns anos para cá, investigados cada vez com mais firmeza, principalmente nos âmbitos estaduais, por parte do Ministério Público, vem chegando a uma conclusão mais definitiva. Nós temos várias questões. E na questão que não tem controle, eu só quero dizer, e o desembargador Feital que me corrija, não foi por causa da atuação e da investigação do Ministério Público que o Supremo Tribunal Federal criou a súmula que não permite, de maneira já automática, o uso de algemas. Foi em razão da atuação dos delegados. Não foi com relação à atuação do Ministério Público que o Supremo Tribunal Federal baixou uma outra súmula vinculante permitindo o acesso dos advogados aos procedimentos investigatórios. Foi com relação à atuação dos delegados. E vou para o terceiro aspecto. Estão falando do ladrão de galinha. Infelizmente, nesse país, ladrão de galinha nunca deixou de ser investigado. E não estou de maneira nenhuma criticando os delegados que aqui se encontram, e muito menos as instituições que eles representam. O que nós precisamos é atuar de maneira mais firme no combate ao grande criminoso, aquele que desvia dinheiro público, dinheiro que devia servir para a saúde, para a educação, para os serviços essenciais da nossa sociedade. E além disso, eu queria até ouvir a opinião aqui da Maria Alice,
em relação a tudo isso que o Nédens falou, e a essa crítica de que a polícia não teria estrutura suficiente para investigar sozinha. Você concorda? Muito bem. Sob o aspecto dito pelo Dr. Nédens, né, com todo respeito, nós podemos, dessa forma, então, rasgar a nossa Constituição Federal, né, onde prevê direitos e garantias fundamentais ao cidadão, né, e dizer que aquele indivíduo, né, suspeito de uma corrupção, suspeito de um crime, né, talvez de maior envergadura, ele tem que ter uma atuação mais independente, contundente, isso seria criar um tribunal de exceção, né, e quem é do mundo jurídico vai dizer, ou seja, um tribunal criado para esse indivíduo, sem regras específicas e claras trazidas em leis, né, mas em contrapartida, não há óbice nenhum, ou seja, não há nenhum impedimento que o promotor de justiça, junto com o delegado de polícia, investigue juntos, né, por meio da presidência de quem está previsto no nosso Código Processual Penal do delegado de polícia. O delegado de polícia que foi concursado tanto quanto um promotor de justiça, que é bacharel em direito, que se submete às mesmas regras concursais para entrar no órgão do Ministério Público. Ou seja, teria a mesma formação. Sim. Mesma formação, mesmo conhecimento, mesma capacidade de convicção, né? E contrapondo, inclusive, o que o doutor Edson disse, no sentido de que, na verdade, ele falou aqui, ele pontuou a questão do delegado de polícia, até, vamos dizer assim, não ter essas prerrogativas que o Ministério Público tem, né? O doutor Nédens também, é uma luta que nós precisamos, inclusive, do próprio Ministério Público. O Ministério Público é nosso parceiro, né? Numa luta de que se dê, então, a esse indivíduo que passou no concurso, pessoas absolutas... me lembrei o que ele disse, né? Que, na verdade, o bacharel em Direito, nós somos os bacharéis em Direito, nós não estamos buscando prender e colher provas para que haja uma acusação. Na verdade, nós estamos buscando, sim, a verdade dos fatos. Inclusive, o primeiro garantidor de direitos do cidadão, que é conduzido, às vezes, até de forma arbitrária, por outra instituição, a uma delegacia de polícia, ele encontrará ali, e eu afirmo que é o que nós temos buscado incessantemente com todos os colegas delegados de polícia, a garantir os direitos dessa pessoa, seja ela vítima de um crime, seja ela suspeita de um crime. Ali nós estamos numa imparcialidade onde nós vamos ter uma convicção da existência ou não de um fato criminoso e de autoria ou não desse fato criminoso. E não simplesmente buscar veementemente alguém, vamos falar, uma busca sem regras, uma busca sem realmente garantir direitos a um indivíduo que possa ter sido suspeito da prática de um crime. Né? A gente vai ter que fazer agora, gente, mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, que esse assunto ainda tem muito a se dizer. Até já.